Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmãos, vamos para mais um vídeo aqui de manutenção da nossa fé. Enquanto não acontecem assuntos, realmente relevantes para o mundo, a gente tem que sempre manter. O que eu falo de manutenção, irmão? A manutenção da sua fé. Não é somente você ir na igreja 2, 3 vezes por semana, tá? E receber aquela bênção, porque a ida ao templo é um encontro que você tem com o próprio Deus que abriu o Mar Vermelho. E o seu Filho amado Jesus, que se junta com a gente para juntos, os nossos irmãos, louvarmos ao Pai. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, muitas pessoas pensam que eu prego contra isso. Pelo contrário, eu prego contra os desigrejados, porque é coisa de Satanás. Eu sou uma pessoa que eu vejo coisas nos bastidores. Deus me deu boa memória, tá, meus amados irmãos? E essa memória foi aperfeiçoada, vamos dizer assim, né? O Senhor, ele me botou através do meu pai. O meu pai, ele morreu em 87. Ele fez só até a 5ª série, antigo primário. Que no Nordeste, que ele veio de Pernambuco, equivale à 3ª série só. Mas o meu pai, ele lia muito, irmão. Ele lia muito. Lá em casa era cheio de livro. Então o meu pai, ele, apesar de ter só a 5ª série, ou a 3ª, né, aqui no Sudeste, proporcionalmente, ele era uma pessoa que eu sempre via ele explicando os deveres de casa para todos os meus irmãos e irmãs. Ele, inclusive, entrava em embates históricos com um professor das minhas irmãs chamado Jarbas. Porque esse Jarbas, ele, apesar de ele ser um professor, ele impunha muitas coisas que meu pai não concordava. Deve ser daí que veio o meu DNA meio de, assim, contestador, de conspiratório, tá me entendendo? Porque como meu pai lia várias fontes, o meu pai hoje, na época da internet, meu pai ia ser uma maravilha. Que ele tinha um senso, entendeu, irmão, de separação das coisas incrível. E esse gosto pela leitura, como eu estou te falando, você tem que ver o seu comportamento dentro de casa. Porque o seu comportamento reflete nos seus filhos, entendeu? Então, alguns dos meus irmãos e irmãs, tá? Eu tinha 9 irmãos, tá? Herdaram esse gosto, e eu fui um deles. Então eu lia e escrevia muito. Eu com 9 anos de idade, eu escrevi um romance, um mini romance policial, infanto-juvenil, que eu adorava. Tu tá me entendendo? Do meu jeito. Quando eu tinha uns 18, 17, eu escrevi outro. Tá tudo guardado. Quando começou o negócio de computador, eu já tenho guardado. Só que não foi publicado, entendeu, irmão? Então, porque quando você começa a ler, você também tem um gosto de escrever. A leitura é muito importante, irmão, porque você também aprende a escrever certo. Mas principalmente te liberta. Então, mesmo o Senhor me abençoava, mesmo eu lendo, consumindo, né? Coisas assim que não era da palavra dele. Então, quando eu passei a ler a Bíblia, aí é que destancou tudo mesmo, meus irmãos. Porque quando você insiste na leitura, quando você insiste no orar sem cessar, você não para, entendeu? É sempre evolutivo. O provérbio diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. E o meu problema, irmão, que também é outra premissa, meu vídeo tem várias premissas, o Ardor pede para que os irmãos gravem isso. Uma das premissas eu já falei várias vezes, é desmascarar Satanás. Aí às vezes eu mesmo fico pensando, será que Satanás não está manipulando minha mente? Será que algumas... Aí é um perigo quando você começa a conjecturar pela cabeça dos outros, entendeu? Eu falei, será que os irmãos não estão pensando que eu estou me revoltando? Ou eu estou pregando uma vida libertina? Ou um cochear entre dois pensamentos? Irmãos, eu paro para pensar nisso também. Mas para isso, eu teria que achar uma explicação para as bênçãos que o Senhor dá na minha vida. Você está me entendendo? Por que eu faço esses vídeos? Às vezes eu me exponho. Eu sei que eu estou sujeito a ataques pesados de Satanás. Porque, como eu te falei, não é a igreja grande que dá medo de Satanás. São os 7.000 que não se curvou a Baal. E como eu tenho uma boa memória, eu entrei numa igreja bíblica. Então eu testemunhei vários milagres, tá? Como eu te falei no vídeo anterior de câncer.
Eu testemunhei 2 pessoas mortas, irmão. Mortas, já amarela, coisa. Ressuscitar lá. Através das mãos de diácono. Inclusive, olha só, quem operou, tá? Assim, o agente usado pelo Espírito Santo para operar esses 2 milagres específicos. É uma coisa curiosa. Uma que tirou o câncer da mulher foi no culto de quarta-feira. Foi o mesmo diácono que quando a irmã lá faleceu de ataque cardíaco durante o culto, que em meia hora o corpo dela já estava amarelo e gelado, sem respiração, tem médicos e enfermeiros, inclusive do exército, na igreja que estavam presentes, que atestaram a morte e aí falando assim, para ligar para a remoção, o SUS, entendeu? E avisar a família. Mas o culto não parou por causa disso. Então, quando eles iam pegar o telefone para ligar para a ambulância, não, para o SUS, para a remoção, porque já testou a morte, eles são profissionais de saúde, eles sabem. Aí o Senhor falou com esse mesmo diácono, tá me entendendo, irmão? Esse mesmo diácono que operou o milagre lá do câncer daquela mulher, falou assim, vai lá e toca nesse corpo dessa mulher. Ele tocou e a mulher ressuscitou. Ela deu um grande testemunho, ela disse que ela viu uma luz. O pastor até brincou, né? Eu até brinquei também, que se eu ver uma luz, um dia eu passar por uma situação dessa e ver uma luz, eu vou para a luz. Se eu tiver opção, eu vou para a luz. Só vou pedir para o senhor assim, senhor, cuida da minha família, porque o senhor, a tua palavra diz que ele é escravo da palavra dele, entendeu? Que o senhor é o senhor dos órfãos e das viúvas. Tu tá me entendendo? Mas ela teve aquela experiência para o senhor mostrar que está presente naquela igreja. E naquela época, a igreja vivia em harmonia, por quê? Porque a palavra, muitas vezes era dura, irmão. Entendeu? Era dura, mas era o que o Senhor queria falar ali. Mas esse mesmo diácono que operou esses 2 milagres foi um dos cabeças do golpe. Porque a vaidade entrou. Às vezes a gente acha que é a gente que faz essas coisas, mas é o Senhor. E às vezes ele quer ver a sua atitude, entendeu, irmão? Porque quando ele veio com essa conversa pra cima de mim, eu só falei uma coisa para ele. Eu espero que você saiba o que você está fazendo. Porque, querido, tem que estar muito cego para não enxergar Satanás nessas ações. O Satanás, ele quer entrar na administração da igreja e desmantelar. Como eu te falei, o outro cabeça do golpe, eu acho incrível que esses 2 não se falavam. Eles só viviam em litígio, por vaidade. Tu tá me entendendo? Mas eles se uniram de repente. Como eu disse, eu escutei reuniões, que é do lado da minha casa, entendeu? Essas reuniões conspiratórias eu escutei. E juntos eles armaram esse plano mequetrefe que Deus acabou com um estalo. Tu tá me entendendo, irmão? E nessa ocasião me lembrou muito quando Pilatos e Herodes não se falavam. A Bíblia faz questão de fazer esse apêndice, eles não se falavam. Mas depois do negócio da condenação de Jesus, eles voltaram a tocar presente. Ou seja, são 2 pessoas que se odeiam. Porque o espírito de Satanás é reino dividido, irmão. Um quer ser mais vaidoso que o outro, é um puxando... É igual Big Brother, é um puxando o tapete do outro para um só ser campeão, entendeu? Não tem empatia. Não são uma família. É uma competição. É plano de meta. Entendeu? Então me lembrou muito isso aí. E hoje, como eu falei no outro vídeo, eu não vejo eles fazendo nada de relevante. Cadê os conspiradores da igreja? Sumiram. Eles caem no ostracismo, ou então voltam para o mundo. Um deles, a minha irmã perguntou, você está pregando sobre Jesus ainda? Ele falou, para quê? Ninguém ouve. Foi quando eu falei para o meu pastor. Eu falei assim, são esses tipo de pessoas que se conseguisse executar o golpe, eles iam falar hoje, eu não vou mais pregar sobre Jesus, porque não adianta. Tu tá me entendendo? Então eles foram usados só para destruição. Como eu tô falando, Satanás ele usa muitas coisas, mas Satanás também, ele entra muito na vaidade, e é aos poucos, irmão, não é de uma hora para outra não. Mas como eu tô te falando, Satanás se lasca comigo, porque eu tenho boa memória, e eu sei o que ele faz nos bastidores, meus amados irmãos. Então quando eu vejo uma coisa
que é opressora, tá? É diferente de você pregar, não, vive a vida do teu jeito e Deus vai te perdoar. Não, isso é uma ignorância. Tu tá me entendendo? Como eu falo, Deus, ele tem muitas regras. E também Deus delega poderes conforme a capacidade da pessoa. A minha crítica, uma das minhas críticas principais é: se você é um pastor, você tem armas maiores que Deus te dá porque você foi separado para isso. Não é todo mundo que Deus chamou para usar pele de camelo e nem comer gafanhoto e mel silvestre. Ele delegou João Batista para isso, que é um retrato de Elias. Tu tá me entendendo? Não foi todo mundo que tocou um pedaço de pau na margem do Mar Vermelho e o mar se abriu. Foi o cajado de Moisés. E Moisés, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, irmão, é muito interessante, mas ele também é muito complexo. Se você estiver no leitinho, você não vai entender. Você tem que estar no alimento sólido. Por que que Moisés não entrou? Irmãos, aquilo é maravilhoso na Terra Prometida. É um dos pontos do Velho Testamento que se a pessoa lê aquilo cru, vai pensar, pô, que Deus ruim. O homem fez tudo aquilo ali, jogou praga, não sei o quê, e não entrou na terra. Poxa, que Deus mau. Mas Deus tem uns motivos, inclusive proféticos, para ter feito aquilo. Você está me entendendo? Então, era muita responsabilidade em cima de Moisés. Então, o sogro dele, Jetro, pediu para, né, ele designar 50. Ali Deus aproveitou para dar uma nuance como é que seria a constituição de um país. Ou seja, só assuntos gerais que chegaria ao cabeça escolhido por Deus. Mas os assuntos menores iam ficar pelas instâncias inferiores submetidas ao cabeça. Tu tá me entendendo? É por isso que hoje você vê nessa estrutura judicial juizado de pequenas causas. E o Supremo Tribunal Federal, que tinha que julgar causas grandes. Aliás, julgar, tá, irmãos? Julgar. A função do Supremo é só para ver se o texto aprovado no Congresso é constitucional ou não. Ele não pode falar fora dos autos. Ele não pode legislar. Ele não pode pré-julgar. Tu tá me entendendo? Ele não pode falar, o Congresso não está debatendo sobre drogas, então eu vou debater aqui no plenário do Congresso. Eles não foram eleitos. E se não foi debatido no Congresso é porque é um assunto polêmico. O Congresso tem seus representantes. Você está me entendendo, irmão? E esses representantes são do povo. Vocês viram a eleição de domingo passado aí. Desde vereador até prefeito, aí daqui a 2 anos vai ser para deputado federal, estadual, senador e presidente. Então começa com as esferas inferiores. Então, eles têm pautas da sociedade. Então quem tem que debater é os congressistas e não o Supremo, que não foi eleito por ninguém. Então se você vê um Supremo se metendo em prerrogativa, saiba que ele está sob um poder. Entendeu? Ele deu poder para ele próprio. Está errado. Porque foi constituído assim. E a gente vive em harmonia. Tu tá me entendendo? Então Moisés, ele fez isso. Mas Moisés, ele foi. Se você lê o livro, a partir do livro de Êxodo, tá, irmão? Que é a história dele, que ele que escreveu os 5 livros, ele é o principal personagem do Pentateuco. Que ele também é uma representação de Jesus Cristo, uma das representações de Jesus Cristo no Velho Testamento. Ele foi perdendo a paciência. Tá me entendendo? Esse é um dos motivos que eu vou explicar quando eu fizer esse vídeo. Esse foi um dos motivos dele não entrar na terra. É a mesma coisa de um dos motivos que Davi, que é a outra representação de Jesus Cristo, não ter construído o templo de Salomão. É mais ou menos o mesmo contexto. No caso de Moisés, ele perdeu a paciência. No caso de Davi, ele tinha sangue nas mãos, porque ele era um grande guerreiro, ele mesmo batalhava. E o reinado de Salomão, irmãos, que as pessoas não estão entendendo, é uma, vamos dizer assim, ele é uma representação de como será o reino de Jesus Cristo agora, quando ele voltar, que ele está voltando. Tu tá me entendendo? O reino de Salomão, ele é um reino de paz, tá? Ele é um reino de prosperidade e de sabedoria. A rainha de Sabá vinha. Ali, Deus está mostrando
que quando Jesus Cristo reinar nessa terra, outras nações vão vir querer saber que governo próspero é esse. Tem executivos de grandes fábricas japonesas, grandes indústrias japonesas como a Nintendo, a Mitsubishi, eu vi uma reportagem sobre isso, que antes da reunião de negócios dele, de definir as pautas da empresa dele, eles leem vários textos de provérbios, e eles são ímpios. Mas eles dão crédito a provérbio porque Salomão foi a maior mente, a mais inteligente que existiu. E essa sabedoria ele pediu a Deus. Como o Tiago fala, quer sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, sem distinção. Tu tá me entendendo? Mas só que as pessoas se iludem com o reinado de Salomão. Salomão ele caiu no final, porque ele era ser humano, mas o retrato do governo de Cristo, ele aproveitou a vida desse Salomão antes de se desviar, para mostrar como seria. Mas se você ler o livro, a história de Salomão começa em 1 Reis, você vê que ele resolvia as coisas no dinheiro, no diálogo, na diplomacia, sem guerra, sem nada. Israel sempre foi atacado, mesmo um reino pacífico e próspero. Tu tá me entendendo? Só que, se eu não me engano, os pais, os que conspiraram contra o pai dele, ele mandou matar, irmão. Então, Deus também quer mostrar a diferença do seguinte, que Jesus ele é bom, ele é perfeito, ele é, mas não pensa que ele é trouxa, não pense que servo do Senhor é uma pessoa trouxa. Eu vou aprontar com ele porque ele vai orar por mim. Olha o que Israel faz aí, só mata os cabeças, irmão. Eles ficam doidos com Israel, com a estratégia de Israel. Tu tá me entendendo? Então, Salomão mandou matar. E teve um que se escondeu lá no altar, tipo pensando assim, não, Salomão não vai mandar eu matar aqui dentro. Mas foi lá mesmo que ele mandou matar. Deu um prazo para sair, não saiu, e mandou matar. Então não pense que reinado de paz, de prosperidade, esse é o amor. As pessoas querem ver outras coisas que as pessoas confundem, esse negócio de dar outra face. Quando Jesus ele fala assim, quando te baterem numa face, oferece a outra. O próprio Jesus não fez isso quando foi preso e foi interrogado pelo Sinédrio. Porque o inquiridor lá, acho que é a Caifás, né, o Anás, não sei. Ele dizendo, então você é o rei dos judeus? Ele, tu dizes. Só que Jesus ele falava de forma dura, principalmente contra esses caras, cara, que era falso. Aí veio um lá e, deu um tabefe, tá escrito lá, na cara de Jesus. Cadê Jesus falando? Tu me deu um tapa aqui e dá outro. Pelo contrário, você vê Jesus protestando. Ele falou assim, por que vocês estão me batendo? Tu tá me entendendo, irmão? Lê o contexto todo. Então quando ele fala para dar outra face, é o seguinte, quando as pessoas vêm te atacar, ela está oferecendo a face do mal. E Jesus ele está falando, já que ele está oferecendo a face do mal, oferece a face do bem, que você aprendeu com a minha palavra. É isso que ele está falando, entendeu? Pagar o mal com o bem. Não é dar a face literal, esse negócio de literalidade que está fazendo muitas pessoas confusas e saírem de igreja. Eu te falei negócio dos montes. Tem gente que vai orar no monte, uma idolatria. E se você se sente bem orando no monte, irmão, se você sente a presença de Deus, continue. Tá me entendendo? Mas se você está subindo como por obrigação e não está sentindo nada lá, você só está gastando dinheiro e se arriscando a tomar um tiro, porque a maioria dos montes na zona urbana tem favelas, tá? E você está fazendo aquilo por uma religiosidade. Assim como você vai num culto. Porque a minha bronca também é quando eu vou num culto e vejo um monte de gente de cara fechada. Tu vai num lugar que tá Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que fez aqueles milagres e maravilha todo, irmão, da Bíblia. Ele tá presente, não é porque o pastor tá falando não. Porque Jesus promete, ele é escravo da palavra dele. Ele disse que onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então tu acha que eu vou para a igreja para ficar de cara amarrada? É um desperdício você ir, irmão, para ir para a igreja e tomar conta da vida dos outros. É um desperdício. Aquilo é teu alimento espiritual. Davi ele fala, alegrei-vos, como vos disserem, vamos à casa do Senhor. Tu tá me entendendo? Por quê? Aí ele fala as 2 premissas de você ir numa igreja. Primeiro, para contemplar a formosura do Senhor, adoração. Você adora com alegria, querido. Como é que você vai adorar a pessoa de cara amarrada, irmão? Tu tá me entendendo?
e para aprender no seu tempo. Como eu disse, o maior milagre é a pregação, quando Deus usa a boca do profeta. E aquilo ali, se você colocar na tábua do teu coração, você pode ver que o paralítico do tanque chamado Betesda, ele estava 35 anos ali, a palavra diz. E ninguém curava ele. E num dia que tinha uma grande festa no templo, ou seja, quando tem festa no templo, era para ter alegria e a presença de Deus. E quando Deus está presente, irmãos, verdadeiramente presente, sendo adorado com sinceridade, com alegria, ele também se alegra. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, a nossa força é. Então tu pode ver que Deus está mostrando que aquele paralítico de Betesda estava na porta do templo, esperando que alguém colocasse ele num tanque com água. Água é o quê? Palavra. Aquele tanque é a igreja. Aí ele diz que de vez em quando vinha um anjo mexer na água. Olha, seja, quem é um anjo? Vai lá para as igrejas de Apocalipse 2 e 3, as 7 cartas da igreja da Ásia, todas elas começam assim, ao anjo da igreja. O anjo é o pastor. Então, ó, o tanque de Betesda é a igreja, a água, é a palavra que o pastor mexe, ministra. E aquela palavra cura. Mas por que ele estava 35 anos ali? Pode ser por 2 motivos. Um, que a palavra era vazia, ou nenhuma, era só uma religiosidade. E outra, a cura daquele homem não dependeu de Jesus. Que isso, Ricardo? Não dependeu nem de Jesus, nem do pastor que estava ministrando ali, o chefe de sinagoga, sei lá. O milagre só é realizado na sua vida perante a sua fé. Por isso que Jesus fazia palavras óbvias. Queres ser curado? A pessoa pode falar, lógico que ele quer, não, mas ele quer saber se a boca da pessoa, eu quero. É da sua boca. Paulo fala, se confessares da sua boca que Jesus Cristo é o Salvador, será salvo tu e tua causa. Ele quer saber a sua boca. Tu tá me entendendo? Às vezes, tem oração que você tem que verbalizar. A mesma coisa quando eu oro. Por quê? Porque os demônios estão ao redor. Então eu mando um recado para ele. Entendeu? Eu mando um recado para eles todos. Eu e minha casa serviremos o Senhor, confessar da sua boca. Quando é coisas de foro íntimo, sonhos que você tem, você não deve falar nem com ninguém e nem abrir a boca. Você no coração, porque o Satanás, ele não tem o poder de ver o coração, só Deus. Então você ora. E tem a oração das orações que eu falo, que é quando você ora por quem te odeia. Isso é maravilhoso, isso aí chama a atenção de Deus, alegra o Senhor. E tem também, irmão, tem a oração das orações das orações. Sabe qual é? É quando você chora. Porque quando você está em tristeza, você está aguentando. Você lembra da viúva? Essa passagem é maravilhosa também. Filho de Elias, que ela dava um pão toda vez que Elias passava. Elias é a representação do Espírito Santo de Deus. Dá um pão, dá um pouquinho de atenção, é você visitar a igreja de vez em quando. Mas chegou uma hora que ela botou Elias para dentro, fez um quarto. O que é quarto? O quarto é o coração. E botou dentro da casa dela, a vida dela. Então ele botou o Espírito Santo de Deus no coração dela. E o milagre aconteceu, porque ela tinha tudo, mas queria ter filho. Mas esse filho, lá na frente, ele morre. E é ressuscitado por Elias. Mas enquanto ela estava caminhando, levando o filho morto, um monte de fofoqueiro ficava perguntando, tá tudo bem com a senhora? Tá tudo bem. Tá tudo bem? Vai tudo bem. Quando chegou nos pés do homem de Deus, ela desabou. Deus está falando. Não conta a tua vida para ninguém não, por mais que você sofra. Quando você desaba aos pés do Senhor em lágrimas, é Ele que vai te consolar e enxugar toda a lágrima. Isso é fé, meus amados irmãos. Então, a introdução ficou longa, né? Mas é o que eu estou falando, irmão. Eu tinha outra coisa na cabeça, mas o Ardor vai botando outras coisas que são coisas relevantes para vocês. A vantagem de ter boa memória é que a gente pode, eu sempre falo para você voltar ao ponto que você caiu, e eu tenho certeza, hoje eu vou lá na igreja, tomara que não me batam lá, hein? Eu vou pegar um Uber aqui e vou lá, porque eu estou tão feliz, irmão, eu gosto de ver os meus irmãos, eu adoro meus irmãos, então eu tenho excesso de zelo, eu não gosto de ver as pessoas saindo, eu não gosto de ver pessoas com cara amarrada, eu não gosto de ver fofoca, irmãos. Só que está acontecendo coisas lá que alguém tem que falar, porque se você não falar diretamente, pode falar através dos vídeos para ensinar os irmãos também, entendeu? Isso não tem nada a ver com fofoca não, é para edificação.
Porque se você está vendo uma coisa, mesmo um pastor bíblico fala assim, né, saindo um pouco fora da curva, se você não avisar imediatamente, aquilo vai virar uma bola de neve, e vocês vão, as pessoas vão saindo e vão fazendo fofoca, vão criando contenda, justamente que Satanás fez lá em cima. Isso aí Deus abomina. Então eu vou lá dar um abraço no homem e nos meus irmãos, e eu vou responder qualquer pergunta que os meus irmãos façam. Quando eu falo negócio de medo, irmão, esse negócio de medo aí, ele não combina. Quem tem que ter medo, irmão, quem tem que ter medo do juiz é Satanás, não é a gente não. Quem tem que ter medo, porque como eu te falei, Lucas 21, o dia da vingança, é vingança de Deus contra os ímpios. Então se você está debaixo das asas dele, debaixo das potentes mãos dele, a gente tem que mais aqui comemorar, porque essa é a nossa hora. Então essa hora é hora de alegria, irmão. A alegria sincera. Mesmo você com alegria sincera, se lembra lá que Davi, ele começou a dançar de alegria ao Senhor no tabernáculo dele lá? Aí a mulher olhando, não sei pra que você tá... Tem sempre gente que vai fazer assim. Davi não estava nem aí para aquela mulher. Não estava nem aí para aquela mulher. Quando você tem a alegria de servir o Senhor, tu não está nem aí, dá glória a Deus, aleluia mesmo. Pessoal, esse irmão todo espalhafatoso, não sei o quê. Eu não estou nem aí, irmão. Eu estou alegre, eu estou feliz. Só que eu quero passar essa alegria para vocês. Eu queria falar um texto aqui de 2 Coríntios, no versículo 5, rapidinho, ó. Se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim pessoalmente, mas em parte para não ser severo demais a todo vós. Assim, a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente. Agora, todavia, deveis perdoá-los e encorajá-lo para que não seja dominado por amargura excessiva. Em outras traduções, para que ele não seja batido por demasiada tristeza. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. O que é fraterno? Amor entre os irmãos. Entendeu? Que é o Philos, que é a raiz do nome Filadélfia, a igreja que vai ser salva de Apocalipse. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se por meio dessa prova sereis obedientes em tudo. Se perdoares alguma coisa a alguém, eu também o perdoo. Aquilo que eu perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor a vós. E o 11, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Muitas artimanhas de Satanás. Ele tem um leque, irmão, para confundir igreja, para confundir ímpio. Os ímpios já estão com eles. Eu estou fazendo uma obra lá em casa, lá, porque a obra lá, o quarto de oração, meu quarto de guerra, irmãos, sou eu que estou fazendo com as minhas próprias mãos, entendeu? Ele já está sendo finalizado, já rebaixei, já meti a seladora, já lixei, botei portas e janelas, já botei o piso. Hoje eu vou subir para botar a porta e acabar de lixar para dar 2 mãos de tinta e vou fechá-lo ele. Essa casa minha eu tive que fazer uma outra laje imensa, entendeu? A casa que eu estou indo é 8 vezes maior do que essa daqui. Então, o quarto de oração ficou em desnível. Eu falei, não faz conta-piso. Ou seja, ele é mais baixo do que todos os outros. Por quê? Para economizar dinheiro? Não. É porque para você entrar na presença do Senhor, você tem que descer. Então também eu sou uma pessoa que eu gosto muito de simbolismo, sem idolatria. Tu tá me entendendo, irmão? Então, eu gosto de trabalhar sozinho, em paz. Ali é um momento de paz, irmão. Eu agradeço muito aquilo no Senhor. Eu podia ter arrumado coisa melhor, mais arejado, mais silencioso, entendeu? Achei um pedreiro que tá trabalhando lá essa semana, que ele leva um rádio. Aí tava escutando aquela super rádio Tupi, e ele bota meio alto. Meus irmãos, aquela audiência tem uma das maiores, assim, né, atinge muitas pessoas. Ela é campeã de audiência no Rio de Janeiro, mas ela está completamente voltada para o sistema, irmão. Debochando das pessoas presas pelo STF, chamando as pessoas de golpistas. Irmão, como é que tem golpe, irmão, de Estado sem armas, irmão? Prenderam mendigo, cracudo, catador de reciclável, vendedor de algodão doce, senhoras, professoras. Que golpe é esse, irmão? Mas porque essa narrativa veio lá de cima e se espalha, assim como a ordem para tomar picada veio lá de cima e espalha e todo mundo obedece. Ordem de você comer inseto, de você comer só vegetais. Tem interesses por trás disso, irmão. Você tem que aprender a desconfiar. O Paulo acabou de falar aqui, Satanás tem suas artimanhas. E no lado da igreja ficar botando medo, ficar botando criancice. Tu quer ver uma coisa? Vocês não se espante antes de começar o vídeo. Olha um produto que eu tenho aqui, não se espante.
O que está escrito aqui? Diabo verde. Irmão, essa casa que eu moro aqui, de vez em quando ela dá problema de entupimento. E tipo assim, se o cano entupir a tal ponto, eu tenho que sempre estar fazendo a manutenção. Praticamente eu vou ter que quebrar metade da casa toda. Porque o projeto que ela foi feita original foi errado. Então eu já tentei outro ácido, outra coisa. O único que é bom, tu bota esse troço aí, 2 colheres no cano e joga água quente, é isso aí, diabo verde. Tu tá me entendendo? Ricardo, você tem um negócio chamado diabo verde. Explica as bênçãos. Bota o diabo, irmão, onde ele tem que estar. Esquecido. Jeú, a história de Jeú não tá à toa. Ele falou, vocês adoraram pouco a Baal. Eu vou adorar muito mais. Estratégia para matar os sacerdotes de Baal, usando as armas de Satanás contra o próprio Satanás. Então tem casos específicos que Deus permite. Mas quem viu Matrix, o 3 dessa vez, ele tem um diálogo do programador, que ele fez um acordo com o sistema, o quê? Para ele ser exilado, mas salvar a filhinha que é o design de tudo. Aquele filme é muito maravilhoso. E o Neo, que é a representação de Jesus Cristo, ele estranha. Por que um programa de computador fez aquele acordo para salvar a filha? Aí ele fala assim, que eu nunca vi um programa falando de... Aí o programa... De amor? Sim. Mas o amor é uma palavra. Tem pessoas aí que falam, vocês estão falando o nome de... Não existe J no hebraico, vocês estão chamando Jesus, não é Jesus, é Yehua, é Yeshua, e não sei o que. Irmãos, é uma palavra. O que interessa é a essência, meus amados irmãos. O que interessa é a sua fé, é a sua comunhão com Deus. É uma palavra. Eu estou me entendendo? Diabo verde é uma palavra. Por que é diabo verde? Porque o cara serve a Satanás? Vocês têm que aprender isso aí, dessa ignorância. O diabo verde é o seguinte, se você usar esse troço sem luva, tu vai dar uma ardência do caramba no teu dedo, pode até causar até problema de saúde. Se tu ingerir, é quase morte certa, entendeu? Mas se você manipular ele sem a luva, aqui isso começa a queimar, irmão. E esse queimar, esse ardor, esse incômodo da queimadura, é o que leva, o que motivou o cara a colocar como marca diabo verde. Por quê? Porque ele tem a cor verde. Eu até brinco. Quando eu vou na casa de material, tem diabo verde? Aí o cara falou, não tem não. Eu falei assim, então me dá o diabo vermelho mesmo. Eu brinco. Porque ele vai me servir para aquele propósito, meu camarada. Mas não quer dizer que eu estou adorando ele, não quer dizer que é anátema, não. A gente tem que parar com essas criancices espirituais, irmão. Como eu te falei, essas criancices espirituais vai atrapalhar e muito na hora que vir mesmo para cima da gente o enganador das almas, o que vai enganar os escolhidos. Você está caindo nessa... Por isso que eu estou falando no meu Facebook, vou encerrar o vídeo agora, no meu Facebook, no meu coisa, eu não converso e não aceito solicitação de amizade de crianças. Meu negócio é com adulto, maduros na fé. Aqui é alimento sólido, aqui não é criancice espiritual, aqui não cabe fofoca, aqui não cabe vaidade, pessoa querer ser maior do que os outros, pessoa com segundas intenções. Como eu estou falando, quando você pede sabedoria a Deus, entendeu? Ele já te mostra a pata de Satanás em qualquer atitude que você veja, em todos os lugares, inclusive as artimanhas de Satanás, que eu estou aqui para desmascará-lo. Qualquer coisa deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.